Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho contar a história da Laura, da minha bebê arco-íris. Para vocês que estão chegando aqui agora, antes da Laura eu tive um filho, o Gustavo, que nasceu prematuro, ficou por 3 meses na UTI e infelizmente não resistiu. Então eu vou deixar linkado aqui já os 3 vídeos abaixo que eu conto um pouquinho da história dele, da luta e do meu luto materno. E tudo isso aconteceu de março a junho de 2018 e logo eu descobri a gravidez da Laura. Então, se você quer saber mais um pouquinho, já se inscreve no canal e vem comigo. Bom, gente, eu acho que eu não cheguei a comentar nos outros vídeos, mas logo que eu perdi o Gu, no outro dia eu já queria engravidar, porque era como se eu não soubesse mais como ficar sem aquele amor, sabe? Aquele amor de mãe. É um amor muito forte, muito intenso. E não que eu quisesse substituir ele de forma alguma, mas era como se eu não conseguisse ser outra coisa no ser mãe. Então eu comecei a pesquisar o que eu tinha, o meu problema. Eu comecei em vários médicos. Eu vi que eu ia ter que esperar pelo menos 6 meses para engravidar novamente, ainda mais que eu tive um parto prematuro. E alguns médicos, gente, me falavam 1, 2 anos e ninguém chegava à conclusão do que eu tinha. Eu, gente, pesquisei muito e me autodiagnostiquei, que é um pouquinho errado, né, gente? Mas tudo bem. Eu sentia que o que eu tinha era isso, com insuficiência istmo cervical. O que é isso? À medida que a gravidez vai avançando e o bebê vai pesando, o colo do meu útero vai diminuindo até que eu tenho o parto normal. Então, tudo que eu pesquisava me levava a isso, ao parto prematuro, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha isso. E aí, então, o pai do meu esposo, ele indicou uma médica, amiga da família, para que eu fosse, que ela era muito boa, e eu fui lá. E contei meu caso, e ela realmente achou que eu tinha isso. E ela me passou vários exames e pediu, Amanda, pelo menos espera 6 meses. E o tempo foi passando, gente, e aquela vontade foi dando lugar ao medo. Eu comecei a ficar com muito medo de engravidar novamente. E por fim eu já não queria pensar nisso, no assunto, porque eu tinha muito medo de passar por tudo de novo. E assim, gente, vocês sabem, vivendo o luto, a gente praticamente não namorava. E aí, o que aconteceu que em uma namorada, em agosto, a Laura veio. E quem me acompanhou, quem é das antigas aqui, sabe da dificuldade que eu tive para a primeira gravidez que eu tive o aborto, para a gravidez do Gustavo. Eu fiz tratamento porque eu tinha, não sei, ovário policístico. E eu demorei, tipo, quase 1 ano para conseguir engravidar do Gu. E da Laura, gente, foi apenas uma vez, eu sei exatamente o dia que foi, eu engravidei dela. E então no dia 19 de setembro eu descobri a gravidez. Eu descobri bem no começo, ao contrário da gravidez do Gustavo, né? Eu descobri da Laura bem no comecinho. Dessa vez eu não tive sangramento, nada assim como na gravidez do Gu. E assim, o mais assustador, gente, é que eu simplesmente engravidei no mesmo mês que eu engravidei do Gustavo. Com assim, tipo, 1 ou 2 semanas de diferença. Então aquilo pra mim era, nossa, era muito assustador, porque a cada semana, por exemplo, eu pensava, nossa, aconteceu isso nessa semana na gravidez do Gustavo, será que vai acontecer nessa semana? E aí foi muito complicado. Dessa vez a gente acabou tendo que contar assim pra família, a gente não esperou as 12 semanas, porque, né, quando eu contei pra médica que eu tava grávida, ela falou, não, então você vai ter que fazer a cerclagem. A cerclagem são pontos no colo do útero pra tentar ajudar a segurar o bebê. E aí logo ela me encaminhou pra medicina, que é o hospital aqui da cidade, da UF, né, da universidade, e me encaminhou pro alto risco, que ela era de professora, chefe lá. E aí eu comecei a acompanhar lá, e a gente combinou que com 12 semanas eu seria internada para fazer a cerclagem. Enquanto isso, gente, eu voltei a trabalhar, ou seja, quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei grávida, sabendo que eu já sairia de licença, porque eu ficaria de repouso depois da gravidez toda. Jesus, Maria, deu crise de espirro, gente. Pronto, amor? E aí, quando não chegava as 12 semanas, né, pra eu fazer a cerclagem, nesse meio tempo eu fiz a sexagem fetal para descobrir o sexo do bebê. E aí a minha sogra que pegou o resultado e veio fazer uma surpresa. Se eu encontrar o vídeo, eu deixo aqui pra vocês. Bom, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje na casa dos pais Amanda e Ricardo, né? Trazendo uma bênção muito grande que o Senhor Jesus nos presenteou, né?
E é com o coração agradecido a Deus que nós vamos agora revelar se vai ser o Gabriel ou se vai ser a Laura, né? Mas o mais importante é que Deus abençoa, né? E vem com saúde. Vem com saúde e essa homenagem nós não podemos deixar de falar no Gustavo, né? Então eu pedi que fosse azul, porque ele lá no céu está aqui agradecendo a Deus pelo irmãozinho e pela irmãzinha, tá? Certo? Então vamos começar. Vamos começar. Vamos deixar por aqui? Tanto faz. Vamos ver. Folga! Calma, agora Agora calma. agora vamos sentar. Calma. Vocês estão muito agitados, é uma cadeirinha, né? A gente ainda não sabe o que é, né? Agora vocês vão sentar. Agora eu quero que vocês fechem o olho, porque tem que estar cheio de Lego aqui, né? Mas dentro desses Lego tem uma caixinha também. Dentro da caixinha que está o nome. Se é o Gabriel ou se é a Laura, tá? Então a gente tem que Mas fechar aí o olho? Vocês vão fechar o olho e Fecha o olho. vamos buscar. Fecha o Vamos ver olho. quem que vai achar a caixinha. Tem que fechar o olho. Fecha o olho. Vamos ver. Fecha o olho, pode fechar. Pode abrir. Agora abre junto. Abre junto. Abre junto. É dois. 2, é 3. Tem mais coisa ainda. Tem mais coisa. Mas é a Laura, mas Tem olha aí. mais coisa ainda. Tem mais É coisa. gêmeos? Como assim? Abre o carrinho. Abre o carrinho. Gracinha. O brinquinho? Não dá pra... Nossa princesa, ó. Maria, agora tá aqui feliz com você. E, gente, eu não fiquei triste, nada, quando eu soube que era menina. É só porque eu fiquei sem reação mesmo. E elas falaram que tinha mais coisa. Aí, quando apareceu o negócio em rosa, eu não sabia se elas estavam me enganando ou se realmente era aquilo, entendeu? Eu fiquei meio confusa. Mas fiquei muito, muito feliz de saber que viria uma menininha, né? A Laura. Eu acho que foi bom ter vindo uma menina. Claro que se tivesse vindo menina, a gente ia chamar da mesma forma, mas eu acho que a gente ia comparar mais, sabe? Nossa, será que o Gustavo ia ser desse jeito? Ia aparecer? Então, mudou a nossa vida totalmente do mundo azul para o mundo rosa. Fiquei mega, mega feliz com a chegada da Laura. Então, gente, no dia 22 de novembro, eu fui internada lá na medicina para fazer a cerclagem. Só, gente, que começou a aparecer muitos partos, muitos partos, e aqui eles incentivam muito o parto normal. E aí, claro, né, gente, o bebê tá nascendo, eles tinham que passar na minha frente, que era um caso eletivo. E aí foi indo, gente, eu fiquei internada de camisola, sem comer, sentada numa cadeira dura, sei lá, das 7 da manhã até as 4 da tarde, e simplesmente não me chamaram. E aí uma enfermeira falou assim, olha, se eu fosse você ia pra casa, porque eu acho que o seu procedimento não vai ser hoje. E aí eu fui embora e pediram pra eu voltar no outro dia. Só, gente, que nesse dia que tava marcado, era minha médica que tava de plantão e queria fazer a cerclagem, né? E no outro dia não era. E aí ela passou o caso pro outro médico. Eu cheguei no outro dia, eu fui internada, fiquei lá a manhã toda, até que o médico subiu e pediu para conversar comigo. Ele me perguntou por que eu faria aquele procedimento, porque para ele eu não tinha insuficiência cervical. Eu tinha feito um ultrassom no dia anterior, que eu não me lembro exatamente, mas o colo do meu útero acho que estava 2,5 centímetros. E na literatura médica a gente não tem, assim, eles não entram num acordo. Para alguns 2,5 centímetros é baixo, para outros abaixo, até 3 tá bom, então eles não entram num consenso. Mas segundo ele, para ser considerado insuficiência cervical primeiro, o parto tem que ser até 24 semanas. O meu do Gu, como foi com 27 semanas e 5 dias, eles dizem que foi um parto prematuro tardio. E que para acontecer isso, gente, para me diagnosticar, eu tenho que ter 3 partos prematuros. Gente, nessa hora eu só sabia chorar, porque eu virei pra ele e falei assim, então eu tenho que ter mais esse parto prematuro e outro pra vocês fazerem alguma coisa? Gente, sério, eu achei um absurdo. Tudo bem que a insuficiência pode ser de gente que tem parto até 24, mas e daí? Se eu for um caso à parte e conseguir levar um pouquinho a mais, mas eu não cheguei às 40 semanas. Então, gente, eu fiquei
nossa, pé da vida, saí de lá assim, tipo, 2 dias internada e a pessoa vira e me fala que não vai fazer cerclagem. E aí eu fui no consultório da minha médica à tarde e os médicos tinham convencido ela de que realmente eu não tinha isso. Eles não quiseram nem me dar repouso, falaram para trabalhar normal. Segundo eles, tem grávidas que até fazem academia. Gente, sério? Sério mesmo que eu vi isso? Nossa, naquele momento, gente, meu mundo desabou. Porque pra mim, a cerclagem era a única chance de eu levar minha gravidez pra frente. E sem a cerclagem eu tinha certeza que algo ia dar errado, que a Laura ia nascer prematura. Enfim, eu fiquei com muito medo. E eu me lembro que nesse dia tinha uma festinha, não sei se era da filha ou do filho da prima do Ricardo. E eu não ia, né, porque eu pensei que eu teria feito o procedimento, mas resolvi ir. Falei, já que... E nisso, gente, eu já tinha mudado pra minha sogra, pra vocês terem uma noção, porque a médica tinha me dado tanta certeza do procedimento que eu me mudei pra lá, porque vocês sabem que eu moro num apartamento de escada, né? Eu teria que ficar de repouso, então eu já tinha me mudado pra lá, tinha mudado toda a minha vida, tava contando que eu ia afastar. Enfim, eu fui pra essa festa pra respirar e, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Chegando lá, eu comecei a conversar muito com uma prima do Ricardo, a Débora, que foi um anjo nas nossas vidas. E aí eu falei pra ela, contei tudo que tinha acontecido e falei que eu tava procurando um médico do convênio, porque até então eu tava com essa médica particular que me colocou na UVA. Porque na minha cabeça o convênio não cobria a cerclagem, por isso que até então eu não tinha procurado o médico do convênio. E aí eu passando os médicos do meu convênio, porque era novembro, e pra vocês verem, gente, tanto que as coisas acontecem assim, o meu plano era da rede própria, eu só podia constar com os meus médicos dentro ali da clínica da RN, que é meu plano. E só em novembro você pode mudar o plano para rede ampla, que aí tem vários outros médicos, só em novembro, e a gente estava no final de novembro. E aí eu comecei a passar os médicos quando ela me falou, olha, esse aqui é meu primo e eu tenho consulta com ele segunda, o Dr. Jairo, e você vai comigo. E aí, gente, ela passou o meu caso pra ele no fim de semana e me deu o lugar dela na consulta, porque eu ainda não tinha mudado meu plano pra ver se eu gostava dele. Gente, cheguei lá. Quando eu contei a minha história, ele falou, é óbvio que você tem competência istmo cervical e tá passando da hora de você fazer a cerclagem, você só tem mais uma semana. E aí, gente, foi uma correria, eu corri com os papéis pra mudar o plano, pra fazer a cerclagem, né, da entrada no procedimento e, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Então, no dia 1º de dezembro, se eu não me engano, eu tava com 12 semanas ou 13, eu fui internada pra fazer a cerclagem. Gente, a cerclagem é um procedimento que a gente precisa tomar anestesia, aquela RAC, é a mesma da cesárea. E foi a minha primeira experiência, né, com a RAC, porque o parto do Gu foi normal. E ai, gente, é muito horrível a sensação. Eu odiei, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ficar assim, inchar as pernas. É uma sensação péssima. Mas é bem rápido, aí logo já me levaram pro quarto e no mesmo dia eu tive aula. Só que no pós, gente, eu vomitei muito, passei muito mal, não tive dor de cabeça. Cada pessoa sente de uma forma. O meu processo foi vomitar, vomitei bastante. Mas aí logo eles já me liberaram, assim que eu já comecei a conseguir andar. Me liberaram e eu fui pra minha sogra e aí eu comecei o repouso. E o repouso era até eu ganhar a Laura. E aí, gente, eu ficava deitada a maior parte do tempo. Eu tenho que agradecer muito a minha sogra, minha mãe também, gente, me ajudou muito nessa fase. Eu só levantava pra sentar na mesa pra comer ou pra tomar banho e ficava mais quietinha o tempo todo. E a cada semana, né, como eu falei, a minha gravidez da Laura e do Gu foram mais ou menos ao mesmo tempo. Então eu sempre ficava comparando, nossa, nessa semana aconteceu tal coisa. E da Laura, graças a Deus, estava correndo tudo bem. Até que chegou e passou as 27 semanas e 5 dias e entrei na 28ª semana. Então, nossa, aí sim deu aquele alívio, tipo, ufa, não foi dessa vez. Só que no dia 11 de março, que foi um dia que eu tinha ultrassom, tava tudo bem com a Laura, mas o médico falou, olha, o seu colo tá diminuindo, já tá com 1,9 centímetros. Liga pro seu médico e vê o que vocês vão fazer. E aí me bateu o desespero. Eu comecei a entender que eu não ia conseguir chegar até o final. E aí meu médico entrou com as injeções de corticoide, caso a Laura viesse a nascer mais cedo. Eu aumentei o meu repouso, aí eu já quase não levantava pra nada. Dia 15 de março foi aniversário do Gu de 1 aninho. Gente, sério, eu pensei, meu Deus, já pensou a Laura resolver vir justo no dia que o Gustavo veio?
Mas enfim, passou aquela data. Mas 5 dias depois, gente, no dia 20, eu acordei de madrugada e eu senti que eu tava perdendo um líquido. E aí eu ia no banheiro várias vezes, assim, e o Ricardo, não, isso não é líquido, né? Querendo que não fosse nada. Eu falei, amor, eu sei que é uma coisa diferente, vamos pro hospital. A gente saiu de madrugada, fomos pro Madarecor, que era um hospital diferente, que era onde meu médico faria parto. Chegando lá, a médica me examinou, ela constatou que era líquido, que eu estava começando a ter dilatação. E aí ela me falou, olha, a gente vai te internar, e você não pode levantar pra nada. Agora é até o final da gestação deitada. Então, gente, eu fui internada no dia 20. Eu já ia pra 30 semanas e a Laura já tava com um peso bom, o que me deixou mais tranquila. Ela já tava dando no ultrassom 1,600, então era diferente do Gu, né, gente, que tava com 1 quilo. E cada semana a mais na barriga, gente, é melhor, né, pro bebê. Então, eu fui internada. E aí meu marido, minha sogra, minha mãe revezavam pra ficar comigo. E assim, era tentar segurar até o máximo que desse. Eu não levantava da cama pra nada, eu fazia minhas necessidades na comadre, eu tomava banho de cama, comia na cama, tudo na cama. Mas era o que eu tinha que fazer pra ter minha bebê em segurança. Só, gente, que isso durou só 3 dias. No dia 23 de março, era de manhã, minha mãe que tava comigo nesse dia, o Ricardo tinha ido trabalhar, e eu lembro que ela tava no banheiro, eu tava deitada, eu tava estudando pro concurso, inclusive, e aí eu escutei um ploft. Quem lembra do vídeo do Gu? E aí, que minha bolsa tinha rompido, mesmo eu deitadinha, sem esforço nenhum. Eu comecei a chamar minha mãe chamou a enfermeira, a gente ligou pro médico. Meu médico era muito enrolado, muito, e ele começou a demorar. Liguei pro marido e o marido, gente, o Ricardo é calmo, né? Vocês conhecem a peça, ele é muito tranquilo. Ele tinha cliente, porque ele é corretor, né? Vocês sabem. E aí, gente, vocês acreditam que ele me falou, não, mas será que não dá tempo de eu mostrar o apartamento? Eu falei, amor, por acaso você lembra do parto do Gustavo? É assim, ó, não dá tempo, corre pra cá. Acabou que ele chegou antes do médico e o médico não chegava. E aí, gente, quando a minha bolsa estoura, que é um caso, por isso que eu acho que eu tenho incompetência, é um parto muito rápido, você dilata muito rápido. Então, as minhas contrações, tipo de 8 foi pra 7, foi pra 6, foi pra 5 minutos, eu falei pra enfermeira, eu falei, olha, a bebê vai nascer aqui, e eu tô cerclada, e não pode, gente, nascer de parto normal, senão arrebenta tudo os pontos, tem que tirar o ponto. E aí eles chamaram a médica do pronto-socorro, e pra minha surpresa, gente, sabe quem era a médica? Era a médica que me acompanhou na gravidez do Gustavo. Eu acho que eu não comentei nos vídeos dele, mas ela não participou do parto porque ela tava viajando. Então eu cheguei no pronto-socorro e o médico que fez o meu parto foi o que tava lá. Ela não tem culpa porque eu tava de 27 semanas, ninguém tava esperando, né, que eu ia ter bebê. E era ela, gente, ela é um amor, um anjo, super carinhosa, me deixou tranquila, conversou muito comigo. E como a gente começou a ligar pro médico, porque senão ela teria que fazer o parto, finalmente ele chegou. E aí a gente foi pro centro obstétrico e dessa vez, gente, eu tava super preparada para um parto normal. Eu não tava gritando, eu sabia o que esperar. E aí ele começou a tentar tirar os pontos, só que ele começou a demorar. Quando eu vi, ele falou, olha, Amanda, a gente vai ter que partir para uma cesárea. Eu não tô conseguindo tirar os pontos porque você tá dilatando muito e é perigoso você ter uma hemorragia. Então a gente vai partir para uma cesárea. E aí, gente, dessa vez eu tava esperando um parto normal, porque o meu parto é muito rápido, tipo, dói no período expulsivo, mas depois passa, e eu já tava pensando que eu seria mãe de UTI de novo, porque a Laura tava com 30 semanas e 2 dias. Então eu queria muito um parto normal, não tava preparada para uma cirurgia. Nossa, e aí, gente, eu entrei em desespero. Mas não tinha o que fazer. E aí tomei a hack mais uma vez, aquela sensação ruim de dormência nas pernas. Vieram o pessoal da UTI, né, conversaram comigo, o Ricardo entrou. E, gente, o parto foi muito complicado, muito, porque a Laura tava muito embaixo, ela tava muito encaixada. E foi muito difícil tirar ela. Quem tirou, na verdade, foi a doutora Letícia, foi a médica que era da época do Gustavo, não o doutor Jairo, porque a mão dele ele é muito grande e tudo. E ele disse que ela tinha uma mãozinha pequena, ela que conseguiu tirar a Laura. A Laura chorou. Pra minha tranquilidade, não foi aquela correria igual foi do Gu.
Ela também não veio dos meus braços, porque ela precisou de um pouquinho de ajuda de oxigênio, mas ela ficou do meu lado. Gente, ela nasceu cabeludinha, com cabelo pretinho, assim como eu tinha sonhado. Eu sonhei 2 vezes. Todo mundo pensava, vai nascer loirinha, igual o Gustavo, igual você, o Ricardo nasceu. E ela nasceu com o cabelo pretinho, gente, do jeito que eu havia sonhado. E aí ela ficou muito tempo ali, assim, no oxigênio. O apigar dela foi ótimo, acho que foi 10 e 9, se não me engano. E aí depois, né, ela foi pra UTI, né, porque, claro, 30 semanas e 2 dias. Ela nasceu com 1,485 kg, 40 centímetros, às 11h50 da manhã. E aí quando ela foi, eu pedi pro Ricardo acompanhar e eu fiquei pra terminar o procedimento. Fui pro pós-cirúrgico, que mais uma vez passei muito mal, vomitei muito. E aí, gente, quando eu cheguei no quarto, né, que a anestesia tinha passado, que eles mandaram pro quarto, cheguei lá, não tinha ninguém, tava todo mundo na UTI conhecendo a Laura. Mais uma vez, gente, todo mundo conhece meus filhos primeiro que eu. E aí, depois o Ricardo chegou lá, falou que ela tava bem, que ela tava no CPAP, diferente do Gustavo, ela não precisou ser entubada, né, o CPAP é um pouquinho mais tranquilo. E aí começaria mais uma rotina de UTI de novo.